Olá, está começando mais uma edição do seu TVR Esporte. E o que começa também nesse final de semana é a Copa Paulista de Futebol. É a nossa carinhosamente chamada de Copinha, inicia-se no próximo domingo, dia 20 de julho. Sim, e contaremos com os times de nossa cidade. A Copa Paulista é o segundo torneio mais importante da Federação Paulista de Futebol. E ela foi criada para quê? Para poder manter os times, em atividade durante o segundo semestre do ano, para que os times possam treinar, preparar os seus times para poder enfrentar, para poder chegar preparado para o Campeonato Paulista de Futebol. A Copa Paulista já teve vários nomes, e isso só a nível de curiosidade, ela já teve vários nomes. Em 99, 2003, 2004, ela foi disputada como Copa Estado de São Paulo. Em 2001, ela foi chamada, devido ao apoio de um patrocinador, como Copa Coca-Cola. Em 2002, Copa Futebol do Interior. E 2005, 2006, 2007, Copa Federação Paulista, até ela virar a nossa querida Copinha. Isso mesmo. O campeão tem como prêmio disputar a Copa do Brasil no ano seguinte. E só pode participar times que participam da Série A do Campeonato Paulista. Bom, o São Bento e o Atlético Sorocaba, os times de nossa cidade, vão participar desse campeonato. E os dois times estreiam no dia 20. O São Bento estreará no domingo, dia 20, no Vale do Paraíba. Vai enfrentar o Taubaté, às 10 horas da manhã, no estádio Joaquim de Moraes Filho. Boa sorte aí pro Bentão, do técnico Mosca. Segundo o técnico Mosca, embora o time do São Bento seja recheado da garotada da base, o técnico Mosca disse que não vai só para um laboratório, não. O pessoal pode esperar que ele vai entrar em campo contra o Taubaté com sangue nos olhos e vai sim disputar e tentar o título. Legal, boa sorte aí para os meninos do Bentão e boa sorte aí para o estreante no time profissional, o técnico Vitor Mosca. Já o Galo Sorocabano estreará em casa, sim, o Galo Sorocabano vai estrear também no dia 20, às 10 horas da manhã, no Walter Ribeiro, no estádio Walter Ribeiro, o nosso SIC, sim, e vai enfrentar o São Bernardo. Já o Galo Sorocabano, que está sendo dirigido pelo José Luiz Drey, o técnico José Luiz Drey, e tem como gerente de futebol aí o Ivo Sec, isso mesmo, essa dupla, que já estiveram juntos lá no Primavera. Eles já têm um discurso dizendo que vem mais para um laboratório sim, porque o time foi montado a partir do dia 1º de junho, então quer dizer, tiveram aí pouco menos de 2 meses para preparar o time, para poder fazer a sua estreia na Copa Paulista. E o Galo que estreia então no Walter Ribeiro, no SIC, contra o São Bernardo, lembrando que o São Bernardo é um time difícil, o São Bernardo é o atual campeão da Copa Paulista de 2013, então aí também boa sorte aí para o técnico José Luiz Drey e para o gerente Ivo Sec, boa sorte para o Galo Sorocabano, boa sorte para os dois times de Sorocaba, o São Bento que estreia fora e o Galo que estreia no Walter Ribeiro, boa sorte para os dois times e que possa apresentar um bom futebol, um bonito futebol, estrear bem na Copa Paulista, levantando o nome da cidade de Sorocaba no futebol. Tá ok? Bom, vamos sair para o pequeno intervalo, já voltamos para o nosso segundo tempo, tendo um convidado muito especial aqui. Estaremos recebendo no nosso segundo tempo por um bate-papo gostoso, ele que já tem experiência de Copa Paulista, ele que já foi técnico do São Bento, técnico de categorias de base, também já passou pelo Atlético Sorocaba, o professor Claudinho Anacleto. Então não saia daí que é um breve intervalo e voltamos já. Romão Assessoria e Empreendimentos Imobiliários. Uma empresa especializada em vendas de áreas para condomínios residenciais, comerciais e industriais, além de administração e locação de imóveis, contando sempre com uma assessoria jurídica própria, que se responsabiliza pela elaboração de contratos, consultas, documentações e orientação a seus clientes. Romão Assessoria e Empreendimentos Imobiliários. Uma assessoria diferenciada que leva a você grandes oportunidades de negócios. Condomínio Praça Maior, Bloco São Paulo, Conjunto 105. Telefone 15 3388 7006. Coral Rende Muito é a primeira tinta que pinta até 500 metros quadrados por lata. Coral Rende Muito, o original.
Estamos de volta com o seu TVR Sport, lembrando, você que chegou agora, que você pode assistir o TVR Sport em tempo real pelo nosso site da TV Regional, www.tvr23.com.br. Você pode nos acessar de qualquer lugar do planeta, pelo seu celular, pelo seu tablet, pela tecnologia de ponta que você tiver, e peço que você também possa divulgar para os seus amigos e conhecidos, para prestigiar a programação da TVR, que é feita com muito carinho para você. Bom, estamos de volta aqui no nosso segundo tempo e agora vamos receber a presença do nosso querido professor Claudinho Anacleto. Olá, professor Claudinho, tudo bem? Vai, como tá? Tudo bem? Professor, por favor, seja bem-vindo ao TVR Sport, professor. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Bom, o professor Anacleto, eu acredito que todos o conheçam, tem uma história vitoriosa, uma militância séria no futebol da cidade de Sorocaba e região, foi um grande jogador de futebol, militou também nas categorias de base, ainda milita nas categorias de base. Então, para você, telespectador, que ainda não o conhece, vai poder conhecer um pouco mais da sua história, e para aquele que já conhece, vai poder matar um pouco mais a saudade e saber o que anda fazendo o professor Claudinho Anacleto. Professor Claudinho, né? Bom, primeiro a palavra professor. Nós temos por carinho de chamar todos os técnicos de futebol, todo mundo que dirige um time de futebol, de professor, como é o caso do professor Claudinho Anacleto. Só que o Claudinho Anacleto agora realmente é professor, não é isso, professor? É isso, antes até eu brincava com o pessoal, né? Por enquanto eu não sou professor, mas daqui uns 3 anos, e agora em julho eu acabei de me formar, né? Então agora pode chamar de professor, porque realmente é um professor. Exatamente, o senhor fez a faculdade de Educação Física. Eu fiz a Uniso, né? E fiz o curso de Educação Física. Me formo agora, talvez eu continue ou talvez eu faça também filosofia, vamos ver. Estou pensando, conversando com a minha esposa para a gente ver o caminho a ser tomado. É isso aí, interessante isso, ir lá se profissionalizar realmente, fazer uma faculdade para poder melhorar no seu trabalho, né, professor Claudinho? O que eu comento até com os pais da escolinha, né? Às vezes o pessoal dentro da própria escolinha acha que é treinador, acha que é técnico e tal, e não é por aí, a gente aprende todos os dias, né? Eu tive uma passagem agora pelo São Bento, a última passagem, em que eu senti também a necessidade de buscar mais conhecimentos, de me aprimorar um pouco mais, e é o que eu tenho feito cursos, tenho feito a faculdade de Educação Física, tenho em casa também a minha esposa que é psicopedagoga, então dentro desse conhecimento, dentro dessa busca de conhecimento, vem a evolução e você se prepara melhor para a profissão. É isso aí. Professor Claudinho, fale-nos um pouco para o telespectador de casa, um pouco do seu histórico na carreira do futebol. Quando você começou, por qual clube, por quais clubes você passou, até começar como técnico? Bom, aos 10 anos eu estive no São Bento, né, no infantil. Depois eu fui para o Guarani de Campinas, aí fui para o Cruzeiro de Belo Horizonte e dentre outros clubes, eu joguei no Galatasaray da Turquia, joguei no Paraná Clube, no Inter de Porto Alegre, no Noroeste de Bauru e no nosso querido São Bento, né, que foi a principal passagem que eu tive. Exatamente. E como técnico daí, quando que você começou especificamente como técnico? Começou pelas categorias de base? Então, isso que é o importante, né? Tudo você tem que ter planejamento, conhecimento, aprimoramento. E eu montei uma escolinha de futebol, quando parei de jogar futebol, que inclusive era na Associação Atlética Avenida. E lá eu fiquei durante 18 anos. Depois eu saí de lá por problemas assim de terreno e tal, que a avenida atravessava, e fui para o Recreativo Campestre. Hoje nós estamos já há 6 anos no Recreativo Campestre e a escolinha se tornou uma franquia da Ponte Preta, né? Uhum. Então nós fazemos esse trabalho aí, e um trabalho que lá na escolinha visa não só o atleta profissional, mas a formação do grande homem, né? Porque a criança entra garotinha e ela precisa ter uma formação psicomotora, cognitiva, motora. Então é importante esse trabalho das escolinhas para que não só o atleta profissional, mas o cidadão tenha uma formação. Exatamente, essa é a importância, professor Claudinho. Nós sempre frisamos aqui, professor, a importância das categorias de base,
né? Não existe, o futebol não vai evoluir, o futebol precisa evoluir, nós conversamos muito sobre isso, né? Até numa outra situação, precisa evoluir, e nós sempre batemos nessa tecla aqui da categoria de base. O professor me conhece, sabe que nós valorizamos muito isso, e realmente você milita nisso há muito tempo, né? Comandou a categoria de base também do Atlético Sorocaba, né? Eu trabalhei no Atlético durante 6 anos. Lá nós tivemos a oportunidade de revelar o Maxwell, que inclusive eu vi no jornal hoje, ele foi para o Galo, foi para o Atlético Mineiro, voltou. Estava na Udinese e voltou para o Atlético Mineiro. O Fabiano, que jogou no Santos, dentre outros, né? Doriva, Hudson, que são da cidade. Exato. Neander, vários outros atletas que são oriundos da categoria de base. Exato. Que é fundamental para toda a vida, né, Rogério? O cidadão, por exemplo, ele precisa ter uma base familiar, tudo é a base. E você tendo uma base sólida, você certamente será um homem, um profissional de grande valia, de um futuro muito bom. Inclusive, se tocando em categoria de base, hoje, frisar que você foi uma pessoa importante demais no renascimento, no ressurgimento do Esporte Clube São Bento, onde você deu a oportunidade, inclusive para mim, como profissional, de voltar a dirigir um clube, e depois do Sub-20 nós tivemos a classificação, fizemos uma grande campanha, e depois nós tivemos o profissional. Então você foi uma pessoa importante porque sabe também da importância que tem a categoria de base. Obrigado, professor. Na verdade, eu só aprendi com você lá, né? E por isso que nós defendemos isso aqui no nosso programa, a questão da categoria de base. Professor, nós tivemos num programa que todos sabem, durante a Copa do Mundo nós apresentamos um programa de esporte também lá na Rádio Cacique, e você também foi nosso convidado lá, e nós falamos exatamente disso, dessa questão da derrota do Brasil, da possibilidade e dessa explosão, né, no futebol, dessa maravilha que foi o time da Alemanha. E a Alemanha realmente fala-se que investiu nisso, na base, né? Você acha que o trabalho que a Alemanha fez merece realmente ser seguido? É isso que você, como professor, nós sempre conversamos muito sobre isso, é isso que realmente você gostaria que fosse feito, que o Brasil adotasse, ou os clubes na cidade adotassem? Hoje você dirige uma franquia da Ponte Preta, né? Você acha que o trabalho deveria ser por aí mesmo? Então, a gente vê o Romário reclamando aí, né, da CBF, e todo esse trabalho da Alemanha foi feito pela Liga Alemã, né? Exatamente. Que corresponde à CBF. Que é a co-irmã da CBF, exato. Então lá a gente sabe como é empregado o dinheiro, né? A CBF aqui, não quero citar nada, mas a gente não sabe de que forma é empregado e tal, e essa seria uma forma maravilhosa de se empregar o dinheiro, né? De montar centros de treinamentos, de montar... Lá eles têm até escola, né? O menino estuda de manhã e a parte da tarde ele faz o trabalho lá de técnico com os professores dentro da própria escola. Por quê? Porque a Liga montou essa estrutura, né? É óbvio que o Brasil ele tem um segmento diferente dentro do futebol, né? O Brasil, às vezes as pessoas dizem que nasce, o craque brota, né? Que nem brotou Neymar, tem mais alguns lá no Santos que estão sendo revelados agora. Mas o que o Brasil perdeu foi o caminho de se lapidar essa pedra preciosa, né? Exatamente. Por quê? Porque no meio do caminho existem os empresários e tem que se formar um jogador com 20 anos, 18 anos, 19 anos, porque tem que dar dinheiro, e existem N pessoas que ganham dinheiro, o patrocinador que está mandando no futebol. Eu achei um absurdo tremendo que eu peguei o jornal e vi que o patrocinador pediu que a CBF demitisse o Felipão. Se o Felipão foi bem ou mal, isso tem que ser visto pela direção técnica da CBF, não pelo patrocinador. Mas fulano não vai mais patrocinar porque vai ficar o Felipão. Sai o fulano, entra outro patrocinador, porque vai encontrar. Com certeza. Porque a camisa da seleção brasileira é uma camisa de respeito, e vai encontrar um outro patrocinador, mas tem que se fazer o trabalho dentro do futebol. E o Brasil confunde muitas coisas, né? Empresário, dinheiro, patrocínio. Então, muitas coisas deixam a desejar em termos do Brasil copiar ou seguir o que a Alemanha fez. É muito difícil por causa desses segmentos que atrapalham o andamento do futebol. Exatamente. Fica aí o recado, então, antes de mudar
toda essa questão de simplesmente falar, de se investir em categorias de base, tem que se mudar alguns conceitos, a começar por essa questão de se descontar tudo na comissão técnica. Então tem que se respeitar, começando pela comissão técnica, assim, não deixando que adventos, né, de fora da questão CBF, da questão dos clubes, possa interferir dessa forma como fez esse patrocinador aí, e a CBF tomou essa decisão e ainda veio a imprensa noticiar que foi uma decisão até que meio que induzida, né, professor Claudinho? Nós vamos sair para o intervalo, né, para um breve intervalo, voltamos daqui a pouco para o terceiro tempo, continuando com esse papo gostoso aqui, esse bate-bola gostoso com o professor Claudinho Anacleto. Não saia daí, voltamos já. Bidu Casa e Acabamento, uma loja completa que oferece uma variedade de produtos para o acabamento de sua construção, dando margem para a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo. Faça uma visita e conheça um conceito diferente em loja de pisos e revestimentos. Avenida Doutor Afonso Vergueiro, 2980, telefone 3217-9790. Em breve, nova loja, em frente ao Hipermercado Extra Santa Rosária. O Fogão Mineiro Restaurante e Pizzaria oferece os mais saborosos e variados tipos de pratos, trazendo a Sorocaba a tradição da comida mineira. Além do tradicional sabor mineiro, você vai encontrar um delicioso buffet self-service à vontade ou self-service por quilo, composto por diversas opções de saladas, pratos quentes, além, é claro, de massas, molhos e sobremesas. Venha apreciar o melhor sabor e qualidade dos nossos produtos. Avenida General Carneiro, 837. Estamos de volta agora para o terceiro tempo aqui do nosso bate-bola gostoso do seu TVR Esporte com o professor Claudinho Anacleto. Para você que está chegando agora, o professor Claudinho Anacleto bateu uma bola aqui com a gente já no segundo bloco, no segundo tempo do TVR Esporte, e está aqui esclarecendo um pouco dessas questões do futebol, né, desses desmandos, dessas aventuras que temos no mundo do futebol. Professor Claudinho, vai se iniciar no dia 20, agora no próximo domingo, a Copa Paulista. Os clubes da cidade vão participar, o Atlético Sorocaba e o São Bento. Você já tem essa experiência de Copa Paulista, você já participou da Copa Paulista com que time da cidade, professor Claudinho? Então, Rogério, eu vejo a Copa Paulista como, eu penso diferente de muitas, e eu gosto de expor o que eu penso. Com certeza, essa é a visão do TV Esporte também. E dentro do que eu penso, por isso que eu voltei a estudar. É importante você buscar o conhecimento para que você possa aprimorar o que você pensa, né? Porque a gente não é dono da verdade. Mas nós vimos aí que a Alemanha deu um grande exemplo de que tem que se plantar, né? Aí eu ouço muito comentário de que tem que ser campeão da Copa Paulista. Na minha opinião, não tem que ser campeão de nada, entendeu? Tem que se planejar, tem que se sanar algumas coisas que são pendentes, tem que se pegar uma categoria de base, ser toda ela do Esporte Clube São Bento, tem que dar oportunidade para os garotos da cidade, como era antigamente, né? Sim. Revelar o jogador, porque o jogador, o atleta, ele é a vitrine, né, do clube. Então o clube, ele tem no jogador o seu patrimônio. Então hoje não tem patrimônio, por quê? Porque não se faz esse trabalho que tem que ser feito. Hoje os clubes, por exemplo, Botafogo de Ribeirão, Comercial, América, 15 de Jaú, Juventus, estão todos enforcados, porque a própria CBF também não valoriza o Campeonato Paulista, o Campeonato Mineiro. Então tem que se valorizar novamente os pequenos para que os grandes possam ter os frutos, né? E o meu pensamento é de que a Copa Paulista é uma Copa muito boa para que você tenha a oportunidade de se fazer um trabalho visando a competição futura, que é o Campeonato Paulista. Até porque ela é longa, né, professor? Ela realmente dá tempo de preparar. Ela começa no dia 20 agora de julho, no próximo domingo, e termina só em 30 de novembro. Justamente. Então, realmente dá para preparar o time para o Campeonato Paulista, né? O que o Mosca está fazendo agora, dando oportunidade também aos garotos da base, né? E dá oportunidade, botar para jogar e, como eu dizia antigamente, eu vou repetir a palavra que as pessoas até não gostam, mas é paciência. Paciência. Tudo tem que se ter paciência. A paciência da Alemanha durou 12 anos. Exatamente. E a paciência dela resultou em 7-1 contra a maior camisa do mundo, que é o Brasil. O brasileiro tem mania de querer as coisas rápido demais, o retorno rápido demais, imediatista. E o que mais complica em termos de tudo isso é o tal do dinheiro, né? Porque tudo de imediato para que se tenha lucros, né?
Então, o Brasil tem que se formar mais a sua cabeça, a parte cognitiva, né, dos seus dirigentes, para que nós possamos ter aí um futuro mais brilhante. Professor, com essa mudança da CBF, a seleção brasileira ela já fará seu primeiro amistoso logo, daqui no máximo 3 meses, né? Não sabemos que técnico vai tomar conta, existe até aí pesquisas, né? Agora se abriram até bolsas de aposta, quem será o novo técnico? Primeira pergunta, um técnico nacional ou pode ser um técnico estrangeiro? Não existe, eu não podia nem citar esse negócio de técnico estrangeiro. O futebol brasileiro começou, se não tomar cuidado, como o europeu. Na Alemanha hoje, nós temos que citar porque é o grande exemplo, né? Na Alemanha hoje é difícil encontrar atleta estrangeiro. Hoje o Brasil está importando todo mundo. O Palmeiras mesmo contratou mais 2. Aí você só argentino ainda, professor. Vem argentino, meu vem Deus, Uruguai, hein? E não se dá oportunidade para o garoto da base, né? Então, o futebol brasileiro, se ele não abrir os olhos, ele vai ficar como o futebol europeu. Uma maquininha que não vai ter uma estrutura de revelação, de ser o que o Brasil sempre foi, né? De o atleta ter criatividade, do atleta ter a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que ele fazia na várzea, na casa dele, no campinho, na rua. Então, essa oportunidade que tem que ter, e o Brasil sempre foi isso. O Brasil tem que continuar sendo a várzea, o campinho de rua, pô, Claudinho, você está muito antigo. Não, tudo isso com a evolução, com a tecnologia, com o aprimoramento, com os cursos, aprendendo, mas não deixar morrer o que o Brasil sempre teve, que foi... E para isso não precisa ser técnico de fora, até pelo contrário, né, professor? Porque o técnico de fora chegando, ele não conhece isso, ele não conhece o campinho, não conhece a várzea, ele não militou por esses caminhos, né? Então ele não conhece essa cultura do jogador brasileiro desde lá de baixo, desde da pelada na rua da sua casa, não é verdade? E se você pegar, Rogério, você vê os atletas alemães, você vê os espanhóis, o próprio Mourinho, o pessoal... Eles falam assim, nós crescemos vendo o futebol brasileiro, nós aprendemos com o futebol brasileiro. Pô, se eles cresceram vendo o futebol brasileiro, se eles aprenderam com o futebol brasileiro, é só a gente aprimorar o futebol brasileiro em termos de organização, né? Para que a gente possa continuar tendo o futebol brasileiro. O futebol brasileiro é magia, é alegria, é ataque, com as novas, buscar as novas táticas, o que o futebol exige, mas nunca deixar de ter o Neymar, o Robinho, essas pessoas, né? Por exemplo, na minha época, não vou citar, o Paraná, na nossa cidade, né? Pessoas que faziam com que o futebol, no Flamengo, na minha época, não sei se vocês lembram, mas tinha um rapaz nos Estados Unidos que era o Uri Geller. Era um rapaz que mentalmente você na sua casa... os talheres, né, os metais. Isso. Você na sua casa, você dobrava a colher. No Flamengo tinha um ponto esquerdo que chamava Júlio Uri Geller. Será que ele entortava? Será que ele entortava? Né? Nós tínhamos Mané Garrincha, nós tínhamos Pelé, nós tivemos Zico, Sócrates. Então, é uma nata muito grande que nós temos. É só olhar para dentro do Brasil, valorizar os seus atletas e fazer com que eles possam ter outros costumes, que eles possam ser mais profissionais, que os técnicos também busquem, como eu fui buscar agora, conhecimento, para que a gente possa, dentro de uma adaptação, fazer com que o futebol brasileiro evolua e produza, mas dentro da criatividade e da alegria que nós sempre tivemos. Nós temos inúmeros nomes, né, que podem ser aí escolhidos pela CBF, né? Desses nomes, você acha que um desses nomes tem que ser desses grandes... Porque geralmente os nomes ficam entre os grandes centros, né, de futebol, entre as grandes escolas, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né, professor? Ou a CBF tem que dar uma peneirada melhor, ela tem que dar possibilidade a outros estados, porque também tem talentos aí, né? Até porque são técnicos que tiram leite de pedra, né? Porque participam das ligas, dos campeonatos dos seus estados, às vezes sem muitas estruturas, né? E levam o time até a final. Você acha que isso deveria ser feito? A CBF deveria abrir um pouco mais seus horizontes de análise para poder escolher esse novo técnico? E desses nomes todos, quem você acha, na nossa aposta aqui do TVR Sport, quem você acha que seria o técnico, o próximo, quem será o próximo técnico da seleção brasileira? Então, por sermos uma democracia, né, Rogério, acho que tem que abrir a porta para todos. Mas eu tenho um nome como o Zico tem, que é o Muricy Ramalho, né? Muricy é um cara que ele tem a linguagem do boleiro, como se fala, né? Ele tem a linguagem e a psicologia do ser humano
ele tem a linguagem do grupo, ele tem a linguagem da direção e sabe organizar. Então é um cara que tem já uma credencial um pouco mais à frente dos outros, né? Eu gostaria de vê-lo como treinador da seleção brasileira. Muricy seria o seu nome, então? Na atualidade. Apesar de gostar do Tite, né? Gosto muito dele, gosto do próprio Zico, que ainda não teve oportunidade aqui no Brasil, mas essas pessoas eles têm o conhecimento europeu e tem a malandragem do futebol brasileiro. Então, por isso que eu acredito que o Muricy tem mais a cara e o perfil da seleção brasileira de hoje, mesmo porque dentro de uma reformulação que vai ser necessário ser feito e que ele tem a perspectiva maior de ser o profissional, na minha opinião, de assumir a seleção brasileira. O Campeonato Brasileiro voltou, né? Voltou com tudo aí. A Copa do Mundo, será que deu uma reavivada? Os jogadores, os clubes voltaram mais assim, carentes de mostrar um bom futebol, porque o Campeonato Brasileiro não vinha apresentando um bom futebol. E agora a seleção brasileira, com esse resultado pífio, terminou de sepultar esse futebol brasileiro. Acha que agora o Campeonato Brasileiro vem com um pouco mais de qualidade, os jogadores vão querer mostrar um pouco mais de brilho, os clubes vão querer cobrar um pouco mais, e os técnicos, sabendo que estão na vitrine agora da CBF, vão mexer muito, vão agitar o Campeonato Brasileiro, professor Claudinho? Eu pergunto a todos vocês, né? Principalmente a você, Rogério, qual é o futebol mais bonito de se ver? Não é o futebol que você ataca, que você busca o gol constantemente. Certamente. O retranqueiro não dá. Desanima. Né? E o futebol brasileiro sempre foi isso. E hoje, na minha opinião, o futebol, no Brasil, ele teve uma queda porque exige-se muito resultado, principalmente na categoria de base. Um cara que reclama muito é o Muricy e o Luxemburgo. Porque o atleta, ele chega no profissional, ele não sabe fazer um cruzamento, ele não sabe dar um passe direito. Você pode ver que o número de erro de passes dos times profissionais do futebol brasileiro é muito grande. O cara não sabe finalizar, não sabe bater de fora. E tudo isso vem da categoria de base, porque chegando no profissional você não tem tempo para isso, para lapidar. Aí você vai ter a cobrança. Mas na categoria de base, sub-15, sub-17, deixa o cara jogar, deixa o cara, viu? Ensina o posicionamento tático e tal, mas a técnica é preponderante, entendeu? Então eu acredito que o futebol está assim porque exige-se muito do pessoal da categoria de base. Tem que se exigir, não resultado. O resultado que nós temos que ter é o atleta chegar na categoria profissional formado, tecnicamente, psicologicamente. Você viu o Brasil como, né, nós tivemos o lado psicológico aí com psicóloga e tudo na seleção, porque o preparo também não foi grande em termos psicológicos. O cara sai do Brasil, já vai para a Alemanha, para a Rússia, e passa tudo aquele processo de alimentação, de adaptação, de um monte de coisa na marra. Pelo dinheiro do empresário, o dinheiro dele, da família dele e tal. Então, às vezes, não está tão preparado também psicologicamente. E esse trabalho tem que ser feito na categoria de base. É isso aí. Professor Claudinho Anacleto, quero agradecer a sua presença, sua ilustre presença aqui no TVR Esporte. Sempre aprendo muito com você, né? E dizer que o TVR Esporte está de portas abertas para o seu projeto, para o seu trabalho, sempre aqui nos trazendo novidades. Eu é que agradeço a vocês e parabenizá-los, né? Porque tem trazido para a gente, a TVR Esportes, a oportunidade de estar integrado com tudo que tem acontecido na nossa cidade e no interior, né? Então a gente fica muito feliz por vocês estarem aí. Eu quero que Deus abençoe vocês e que Amém. O programa possa continuar sendo, né, maravilhoso como ele tem sido. E obrigado pela oportunidade que vocês me deram. É isso aí, um abraço, professor Claudinho. Deus abençoe. É isso aí, você de casa, espero que você tenha gostado. Tenho certeza que você aprendeu um pouco mais com o professor Claudinho Anacleto. Bom, o TVR Esporte vai ficando por aqui e aguardo no próximo programa. Até lá!